De volta ao programa Conexão Potiguar. Hoje nós estamos conversando com o escritor Ormuz Simonetti. Vamos abrir um espaço para o Clésio Brezeguelo defender o Momento Veredas e continuamos na sequência conversando com Ormuz Simonetti. Dentro do Momento Veredas de hoje, eu gostaria de falar um pouco a respeito da iluminação pública. A iluminação pública, na realidade, dizendo no sentido da iluminação de ruas, praças, espaços comuns em geral. Sejam eles os espaços comuns de uma rua, sejam eles de um bairro ou até de uma cidade como um todo. Procura-se muito a maneira ideal de iluminar. Quando nós falamos em lâmpadas de vapor de sódio, lâmpadas frias, iluminação com lâmpadas do tipo LED, nós estamos falando em consumo de energia, maior ou menor. Não se trata apenas disso, é lógico que o menor consumo tem que ser buscado, mas é preciso buscar o menor consumo visando uma melhor iluminação do local público. Não basta que você tenha muita luz no local público, você tem que ter a iluminação correta daquele local. Se você tem uma vegetação adensada e de baixa estatura, você não pode colocar postes altos com a lâmpada colocada ao alto, que vai ter uma grande abrangência. Você consegue abrangir um grande espaço, como um espaço aberto, mas você não consegue chegar com a iluminação no ponto desejado, que é o solo. Você ilumina os espaços públicos para que haja trânsito de pessoas, trânsito de carros, enfim, todo tipo de trânsito, ou mesmo para que você observe de dentro da sua casa o que está ocorrendo naquele espaço lá fora. Se você tem uma arborização elevada, você tem que ter a iluminação posta por baixo da copa dessas árvores. Se você tem uma iluminação rasteira, a iluminação pública tem que ser dirigida para o espaço de trânsito das pessoas, para as calçadas especificamente. Então, é importante focar o ponto de iluminação dentro do conceito, do que nós chamamos de conceito de urbanização veredas, que é o objetivo do nosso Momento Veredas aqui, uma maneira de iluminar que seja de baixo consumo, mas ao mesmo tempo de alta eficiência. Que você busque não apenas o baixo custo de implantação daquela iluminação, mas que você tenha também como objetivo o que vai ocorrer naquele lugar depois que essa iluminação estiver implantada. Às vezes as pessoas fazem projetos lindos, maravilhosos, que você vê em imagens, imagens de computador, onde você vê famílias andando, transitando, crianças brincando e com aquilo tudo muito iluminado. E depois de um certo tempo, a vegetação daquele lugar cresce e aí, ao invés de iluminação, você tem assombreamento. A luz está sob a copa das árvores, porque a árvore pretendida para aquele lugar, ela cresceu apenas 3 metros, 4 metros de altura e a luminária está a 6, 8 metros de altura. O cidadão é o objetivo da iluminação, a segurança é o objetivo da iluminação e não o custo inicial de implantação tem que ser o que se dirige como um fator de iluminação. Então, sempre primar dentro do conceito veredas a iluminação final e não o custo inicial daquele projeto de iluminação. O importante é que o ser humano tenha conforto e segurança ao transitar. Esse é um dos objetivos do conceito veredas e que eu estou aqui passando para todos vocês. Muito obrigado. Ok, muitíssimo obrigado a você que continua conosco aqui no programa Conexão Potiguar, hoje falando sobre literatura. Está conosco Ormuz Simonetti, que é também presidente do Instituto de Genealogia do Rio Grande do Norte. O senhor está preparando está trabalhando em outros livros para buscar registrar a história de outras famílias. No caso, a família Gugel, queria que o senhor comentasse. A família Gugel me atraiu, essa genealogia dessa família, por conta da situação inusitada, como surgiu essa família. Né? Essa família surgiu de um corsário que chega aqui no Brasil para ajudar o Villers-Gagnon. Chega de onde? Chega da Alemanha. Ele vem da França, aliás, desculpe, chega da França. Ele tem ascendência alemã. Ele chega da França para ajudar o Villers-Gagnon. Mas quando chega aqui, ele já tinha se retirado. Então ele fica na Baía da Guanabara,
Ele fica ali naquele setor pilhando navios. E é preso pelo comandante Botafogo, que era o governador do Rio de Janeiro. Então ele é preso e com todos os seus navios. E depois de um certo tempo, ele consegue convencer o comandante a soltá-lo fica explorando a caça de baleia. E fica rico, enriquece, né? É o Tissan Gugel, né? O primeiro Gugel. E daqui ele forma família no Rio de Janeiro, e tal, a área de Paraty, e uma parte dessa família vai para o Ceará, lá para a região do Ceará. Essa família do Ceará é que chega ao Rio Grande do Norte através do Caicó, Mossoró, os Gugéis vêm e chegam aqui para o Rio Grande do Norte através da porta de entrada do Ceará por esses municípios. Quer dizer, o segredo para escrever é pegar o precursor, pegar aquela pessoa primeira que adentrou a região, a cidade ou o país. E no caso do Tissan Gugel, ele era um único Gugel. Ele chegou aqui, todos os Gugéis aqui são descendentes desse corsário francês, né? Então, ele tem uma grande descendência no Rio de Janeiro, na região de Paraty, né? Eu já reuni dessa família praticamente 8, 9 mil pessoas, mas eu não cheguei ainda aqui no Rio Grande do Norte, né? Eu cheguei no Ceará, mas ainda estou trabalhando para chegar às ramificações daqui. Aqui em Natal, também em Parnamirim, tem inclusive um vereador. Muito. Eu não cheguei nem na região de Caicó. Inclusive eu tenho um filho que é casada com uma descendente de Gugel, que é Catarina Gugel, filha de Adilson Gugel, né? Eu tenho um filho, quer dizer, de qualquer maneira, a família Gugel já está na minha família, né? Com o casamento. Vai se entrelaçando tudo, né? Pois é. Na construção da árvore genealógica fica uma pirâmide imensa, né? Exatamente. A família Castriciano de Souza, queria que o senhor comentasse um pouco. Castriciano de Souza é uma família muito pequena, então eu resolvi fazer essa genealogia em contato com Vicente Cerejo, que é casado com Rejane, e Rejane é filha a avó de Rejane, ela casou-se com Eloy de Souza. E essa família Castriciano de Souza tem uma característica: somente um dos filhos teve descendente, teve prole, porque o Henrique Castriciano não deixou descendentes, o Eloy de Souza também não, porque a descendência já era da avó de Rejane, que já tinha filhos, quando ele chegou não teve filhos com ela, né? Alta de Souza morreu muito moça, né? E tinha o João Câncio, que foi o único que deixou alguma descendência, né? Quantos filhos, João Câncio? João Câncio, de cabeça assim, não lembro. Mas não foram muitos, né? Não foram muitos, a família pequena. E a gente começou a trabalhar nessa descendência, e eu cheguei a uma neta do João Câncio, neta ou bisneta, que ela mora na Holanda hoje. Então, era um ramo que estava perdido que eu consegui chegar até ela. Agora, a família, o total da família não dá mais que 150 pessoas. Então, é uma família muito pequena, porque mais focado toda, pessoas ilustres, como todos o Eloy de Souza, a Castriana, Alta de Souza. Toda a família era ilustre. Mas apenas um dos filhos, um dos irmãos é que casou-se e teve descendência. Perfeito. O senhor gostaria de falar mais algo sobre o Barão de Araruna? Ou o senhor? O Barão de Araruna é aquilo que eu disse já. Eu já estou com praticamente 4 mil pessoas, né? Mas toda essa descendência, nós temos ainda muita coisa para ser feito, né? Porque a abertura da família é muito grande. Quanto ao Barão de Araruna, tem uma situação bem característica, né? Quando eu trabalhava na família Grilo, que é daquele outro trabalho de genealogia, dois descendentes da família Grilo foram para a região de Bananeiras. E as informações obtidas num trabalho de Hélio Galvão parava naquela ocasião. Então eu descobri depois, com estudos e pesquisa, que dessas pessoas que Hélio Galvão não conseguiu prosseguir com ela, foi casado com a filha do Barão de Araruna. Foi daí que eu comecei a estudar a genealogia do Barão de Araruna, porque descobri, estudando a família Grilo, que era do ramo de Goianinha, descobri que uma dessas pessoas era casado com a filha
do Barão de Araruna. É muito curioso. Peço licença ao senhor mais uma vez e aos nossos telespectadores. Voltaremos em um minuto conversando com o Ormuz Simonetti e aí vamos focar um pouco na Praia de Pipa, dos meus avós. Então a gente volta em um minuto com o Ormuz Simonetti falando de curiosidade de 5 décadas atrás, como era a Praia de Pipa.